a mostrar que não é assim. Parecido é um caminhão cheio de japoneses. Hoje eu quero dar um passo a mais e a pergunta é: por que Jesus é tão especial? Esse é o tema de hoje. Mas deixa eu falar, o meu tema hoje, o meu foco é Jesus. Quando nós falamos em religião, o cristianismo tem as mesmas fraquezas e fragilidades de todas as outras religiões. Aliás, sendo honesto, em nome de Jesus Cristo, em nome do cristianismo, já houve guerras, muitas guerras, torturas, mentiras e ganância, muita ganância, em nome do cristianismo. E os cristãos são tão falíveis quanto quaisquer outros grupos religiosos. Mas o que faz diferença é a pessoa de Jesus. Jesus não. Jesus é diferente de todos os outros líderes religiosos. Há até algumas semelhanças com outros líderes religiosos. Vou dar algumas. Tanto Jesus quanto outros líderes religiosos viveram na pobreza e foram rejeitados por seus contemporâneos. Eles sofreram oposição e diversos graus de perseguição. Eles também se mostraram apaixonados pela mensagem que eles comunicavam, que eles traziam. Eles também olharam para a situação da humanidade, a situação religiosa que os rodeava e defenderam mudança moral e mudança radical. E também ansiaram por um futuro muito melhor e muito melhor do que aqueles que eles estavam vivendo no presente. Então nós temos coisas iguais entre Jesus e outros líderes religiosos. Mas Jesus é singular e se destacou bem acima de todos os outros. E nessa noite eu queria falar de 3 aspectos que mostram que Jesus era muito especial, estava bem acima de todos os outros. Em primeiro lugar, eu quero falar da influência que Jesus deixou. Jesus foi e é a maior pessoa que jamais viveu aqui. Hoje, 1/3 da população mundial confessa segui-lo. E nenhuma fé jamais teve tantos seguidores quanto o cristianismo. Eu estou falando ao longo de anos. Nenhuma fé teve jamais tantos seguidores quanto o cristianismo. Por exemplo, você vê os estádios de futebol cheios aos domingos. Mas eu vou dizer para você que aos domingos o número de cristãos que vai à igreja, é muito maior do que as pessoas no mundo todo que vão aos estádios de futebol. Se você somar os cristãos em cada igreja, aos domingos, o número é muito maior do que todos os estádios de futebol que apresentam futebol aos domingos. É verdade que Maomé teve uma influência profunda, mas o estilo de vida de Maomé mal se compara ao de Jesus. Por exemplo, a religião de Maomé foi militarista desde os primeiros dias em Medina. Ele pilhou caravanas que passavam. Ele exterminou a tribo judaica de Banu Qurayza, depois da batalha de Kandak, em 627 a.C. E embora os países islâmicos moderados sejam pacíficos, o Islã tem sido com frequência em muitas partes do mundo
até hoje, preste atenção, até hoje, a religião da força. E isso é muito evidente em países como Indonésia, Sudão e Nigéria. Sem contar que todos nós nos lembramos do ataque às Torres Gêmeas. Alguns anos atrás foi inaugurada uma mesquita em Brasília. E um pastor amigo que morava perto de muçulmanos, que eram seus vizinhos, disse assim: nós deixamos vocês erigirem seus templos em nossas terras. Mas por que vocês não deixam nós construirmos os nossos templos na terra de vocês? E é exatamente isso que acontece. O que faz de Jesus alguém tão singular, tão especial? O que faz de Jesus diferente desses líderes, inclusive esses que eu citei, é que Jesus influenciou o mundo pelo amor e não pela força. E aí eu leio Mateus 12, de 15 a 21, que diz assim: percebendo isso, Jesus retirou-se dali, muitos o seguiram e ele curou a todos e advertiu-lhes de que não dissessem quem ele era, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Aqui está o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem meu ser se agrada. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça aos gentios. Não entrará em discussão, nem gritará, nem se ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar a justiça, e os gentios terão esperança em seu nome. Mateus 12, de 15 a 21. Se você está lembrado, quando Jesus foi preso no Getsêmani, depois do beijo de Judas, lembra-se? Pedro puxou da espada, lembra-se? E Pedro foi e cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote. Eu sempre tenho para mim que o que ele queria era cortar a cabeça. Mas Pedro era capão, né? E estava de noite. Então ele só acertou a orelha, irmãos. Mas você se lembra do que Jesus disse depois que Pedro cortou a orelha? Jesus chamou a atenção de Pedro e disse o seguinte, Mateus 26, embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. E disse que se quisesse, o próprio Jesus oraria ao Pai, e ele enviaria 12 legiões de anjos para defendê-lo. Mas era necessário que se cumprisse as Escrituras, e isso está registrado em Mateus 26, de 43 a 50. O que faz de Jesus um ser tão singular? É que a sua liderança e inspiração vieram por causa da sua coragem, da sua pureza, da sua generosidade, do amor que ele tinha pelos outros. Por isso, sem força, Jesus cativa a mente e o coração dos pobres, mas também chega ao coração dos ricos. Ele alcança a pessoa iletrada, mas alcança também intelectuais. E isso ele faz em todo o mundo. E seus discípulos, até mesmo perseguidos e aviltados, eles não se amedrontaram, como acontece ainda hoje na China, onde nós temos igrejas submersas, igrejas perseguidas, igrejas que são maltratadas pelo regime, mas ainda assim aqueles crentes vivem fiéis e corajosos na sua fé, até mesmo em países muçulmanos onde há perseguição aos crentes, aos cristãos, e também, se vocês estão lembrados, na ex-União Soviética, desde 1917 até 1989, houve perseguição aos cristãos, e quando acabou e caiu e quebrou a União Soviética, havia mais cristãos lá
do que em 1917. Você pode dizer, pastor, mas Lenin e Mao Tse-tung causaram muito impacto em certas partes do mundo. E os seus seguidores conseguiram melhorar os seus padrões de vida e encontrar um alvo na vida. Mas o apelo que esses homens fizeram foram uma determinada nacionalidade ou uma classe de pessoas. Tanto Lenin quanto Mao Tse-tung trouxeram esperanças ao trabalhador oprimido, mas nada ofereceram. Além disso, a influência desses homens estava baseada na dureza, no ódio e no medo. Ambos foram homicidas em massa. Mao Tse-tung, Lenin mataram muita gente. Ao contrário de Jesus, Jesus com a sua liderança oferece esperança, justiça, amor aos pobres, e os seus braços estão estendidos a toda a gente, ao rico e ao desiludido, ao velho e ao jovem, ao orgulhoso e também ao suicida. Há esperança. Jesus não liderou pela força, sua influência não veio pelo medo. Você não vai encontrar ninguém no mundo que se compare a Jesus na sua capacidade de transformar para melhor o homem em todas as gerações. E até hoje, Jesus influencia a ética, a arte, a cultura, a medicina e a educação. Isso é uma grande contribuição de Jesus Cristo e através dos seus seguidores em todas essas áreas. Então, nunca ninguém foi tão singular quanto Jesus, nenhum outro líder, porque Jesus influenciou de uma maneira totalmente diferente os líderes religiosos ou não que influenciam o mundo. Em segundo lugar, Jesus foi singular e ninguém é igual a ele no mundo por causa dos seus ensinos. O seu ensino é único. Ninguém ensinou como Jesus. E essa foi a conclusão que os soldados que foram mandados para o prender, enviados pelos invejosos sacerdotes e escribas, trouxeram. Foram enviados para prenderem Jesus. E aí em João 7, 45 e 46 diz assim: os guardas então voltaram aos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? E os guardas responderam: nunca ninguém falou como este homem. Aliás, os evangelistas narram que após ouvi-lo, as multidões diziam que ele ensinava com autoridade e não como os mestres e religiosos daquela época. Isso está lá em Mateus 7, 28 e 29. Ao concluir Jesus esse discurso, era o Sermão do Monte, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, pois ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os seus ensinos eram profundos, lúcidos, memoráveis. Tanto é assim que os próprios discípulos de Jesus se lembraram dos ensinos dele. Além disso, os mestres da época, eles gostavam de citar autoridades em apoio aos seus ensinos e suas argumentações. Mas Jesus não. Jesus não dizia assim, ele dizia às vezes assim: foi dito, olho por olho, dente por dente. E aí ele dizia: em verdade vos digo. Quem é que falava com tal poder e atração? Basta você comparar os ensinos do Antigo Testamento para você sentir o poder de Jesus nos ensinos dele. E é bom lembrar que o Antigo Testamento era a Bíblia dos dias de Jesus. Era a Bíblia dos seus dias. E mesmo assim, Jesus contrastava os ensinos do Antigo Testamento com
o que ele estava ensinando. Em Mateus 5, 17 e 18, depois das bem-aventuranças, Jesus diz assim: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir, pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra, ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5, 17 e 18. Além disso, o Antigo Testamento proibia o homicídio e o adultério. Jesus foi mais longe e Jesus proibiu o ódio. Jesus proibiu a luxúria. Jesus foi mais além. Ele ensinou e encorajou o amor. O Antigo Testamento ensinava o amor ao próximo, mas Jesus foi um pouco além. Ele ensinou e demonstrou amor pelos inimigos. O Antigo Testamento, ele limitava a vingança pessoal. E então o Antigo Testamento ensinava assim, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus proibiu a retaliação, a vingança, a desforra e o revide. E aí você vai ler e vai ouvir a leitura do ensino de Jesus em Mateus 5, 39 a 41. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa, e se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Não é profundo isso? Mas vamos caminhar um pouco mais. Onde é que nós podemos encontrar no ensino de Jesus algo que consideremos errado? Você já leu alguma coisa na Bíblia e disse, isso aqui está errado? Algum ensino de Jesus que disse, não, Jesus não foi bem nisso aqui não. Pense um pouco nisso, desde a sua época, os seus ensinos não têm... E dos seus ensinos não tem havido novos ensinos com avanços morais. Já reparou isso? Não houve ninguém que dissesse, Jesus ensinou isso, eu porém vos digo, eu os ensino assim. Ninguém. Se alguém pudesse melhorar os ensinos de Jesus, o seu nome saltaria na primeira página de todos os jornais, nos telejornais do mundo inteiro. Mas ninguém conseguiu esse feito. Como é que Jesus conseguiu transmitir esses ensinos sem igual, sem jamais ter cursado uma universidade? E como os seus ensinos se adaptam não só a uma cultura, mas a todos os povos e todas as culturas? Por isso Jesus é tão singular. Ninguém influenciou o mundo como ele. E ninguém ensinou como ele. Em terceiro e último lugar, Jesus é singular e especial, porque o caráter de Jesus era único. O caráter de Jesus era especial. Nunca houve uma personalidade no mundo como a de Jesus. Ele era humilde, mas ao mesmo tempo era forte. Ele era consagrado, devotado à oração. Ele se ocupava das coisas do céu, mas nenhum homem teve tanto pé no chão quanto Jesus. Ele era pacífico, mas no entanto era enérgico. Ele era amoroso sem aquele sentimentalismo, mas era dinâmico sem ser agressivo. Jesus é a única pessoa plenamente equilibrada que jamais viveu. Nele nós temos o fruto do Espírito, todas aquelas qualidades que nós encontramos do fruto do Espírito. E Jesus tem uma coisa, ele não tinha ponto forte. Você já reparou isso? Jesus não tem ponto forte. Sabe por quê? Porque ele não tem ponto fraco.
não tinha pontos fortes porque nunca teve pontos fracos. Mas, além disso, a sua conduta coincidiu exatamente com os seus ensinos. Ele era coerente com os seus ensinos. Ele foi absolutamente coerente com tudo aquilo que ele ensinou. Hoje, se vocês viram a notícia, o primeiro-ministro da Inglaterra proibiu ajuntamento, e ele participou de um ajuntamento que veio à tona nesse período em que todos estavam proibidos, todos os britânicos proibidos de se juntarem. Um homem que pediu uma coisa e fez outra. Irmãos, uma coisa é ensinar o amor universal a Deus, mas outra coisa é mostrar amor pelos hipócritas religiosos, pelos soldados romanos, pelos pedintes, pelos leprosos. Uma coisa é dizer bem-aventurados pobres. Outra coisa é ser feliz quando não se tem casa, quando não se tem dinheiro, quando não se tem bens. Uma coisa é dizer abençoa os teus inimigos. Outra coisa é clamar, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Foi isso que Jesus clamou lá na cruz, quando os soldados cruéis pregaram o seu corpo e quando aqueles líderes religiosos começaram a, com sarcasmo, falar coisas mais contra ele. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Coloque em prática aquilo que ele ensinou. A sua conduta coincidia exatamente com o seu ensino. Compare isso com Sócrates, compare isso até mesmo com Moisés, compare isso com Confúcio, Buda, Maomé, ou se quiser, vamos vir para os dias de hoje, vamos comparar os ensinos de Jesus com Madre Teresa de Calcutá, com Martin Luther King Jr., com Billy Graham. Todos ensinaram coisas maravilhosas, não as nego, não nego isso. As pessoas dependeram das suas palavras, mas nenhuma dessas figuras conseguiu de fato praticar tudo aquilo que pregou e ensinou. Buda levou uma vida desregrada na sua juventude. Vá ler a história. O casamento de Confúcio foi um desastre e terminou em divórcio. Maomé teve 11 mulheres e numerosas concubinas. Isso está em Sura 33:50 no Alcorão. E embora ele proclamasse uma revelação divina que o muçulmano só pode ter no máximo até 4 esposas. Ele teve várias, mas o muçulmano só pode ter até 4 esposas. Sura 4, versículo 3. 4:3. Sura é o versículo do Alcorão. Maomé ainda organizou o homicídio do poeta Ka'b al-Shraf, por escrever versos sarcásticos sobre ele, e a sua cabeça foi lançada aos pés de Maomé com o grito: Deus é grande, Alá é grande. Aí você compara isso com o comportamento de Jesus. Além disso, todos esses indivíduos realmente tiveram consciência das suas falhas. E essa é uma das marcas da grandeza de uma pessoa, quando ela reconhece que ela não é perfeita e que ela tem falhas. Mas Jesus foi diferente. Jesus ensinou os mais elevados padrões que mestre algum já formulou e observou todos eles. Isso ultrapassa a nossa compreensão. Além disso, os seus inimigos, os inimigos de Jesus, nunca conseguiram enlamear a sua pessoa, tentaram. Pilatos, que executou Jesus, declarou-o inocente. Não vejo nele culpa alguma. Disse isso 3 vezes e mesmo assim o condenou. Judas Iscariote, que o traiu, disse que traíra um homem, traíra um sangue inocente.
Os malfeitores que estavam ao lado de Jesus com ele, que foram crucificados com ele, concordaram que nada fizera ele de errado. E o centurião encarregado da sua execução se maravilhou dele e disse: esse homem é inocente. Lucas 23, versículo 47. Quando o centurião viu o que havia acontecido, glorificou a Deus, dizendo: é verdade, este homem era justo. Se a prova dos seus inimigos já impressiona, agora vamos ouvir o que os amigos de Jesus falaram. Você sabe uma coisa interessante: você tem um amigo do peito? Se você tem um amigo do peito, que você conta a sua história toda e que ele sabe a sua vida, se há uma coisa que eles vão gostar muito de você, mas você nunca vai ser o herói deles. Sabe por quê? Porque ele conhece todas as suas falhas. Ele vai contar coisas muito boas a respeito de você se for seu amigo, mas ele conhece que você não é perfeito. Ninguém é um herói para os seus amigos mais achegados, porque os amigos nos conhecem muito bem, conhecem as nossas fraquezas, conhecem fraquezas que os outros não conhecem. Mas interessante, não foi assim com Jesus. Para João, o apóstolo, o discípulo amado, olha o que João diz: ele era a luz verdadeira que ilumina cada homem. E ele disse lá em 1 João: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Palavras de João. Em 1 João, mas ele diz em 1 João 3,5 a respeito de Jesus: nele não há pecado. Se nós dissermos que não temos pecado, nós nos enganamos a nós. Mas ele aponta para Jesus, com quem ele conviveu, diz: nele não há pecado. Paulo descreveu assim: aquele que não conheceu pecado. Isso está lá em 2 Coríntios 5, 21. Aí a gente vai ao escritor aos Hebreus, e o escritor aos Hebreus diz assim: santo, justo, imaculado, separado dos pecadores. Hebreus 7, versículo 26. Os amigos, os mais achegados de Jesus, disseram que ele viveu uma vida perfeita. Ou eram mentirosos ou belas testemunhas. Essas são algumas coisas que tornam Jesus tão especial. Disse para vocês, o cristianismo, por causa de nós cristãos, é uma religião com tantas falhas quanto as outras. Mas quando falamos de Jesus, Jesus é singular. Outros tiveram grande influência no mundo, mas não tão grande como Jesus. Outros ensinaram grandes verdades, mas não tão abrangentes como Jesus. Outros levaram vidas retas, mas nenhuma tão reta quanto a vida de Jesus. E é por isso que nós amamos Jesus, e é por isso que nós declaramos Jesus o nosso Deus, Senhor da nossa vida, digno da nossa adoração, digno de ser seguido, servido, adorado, digno, Ele que nos salvou, nos amou e nos ensinou coisas tão importantes, que nós oramos para que elas entrem no nosso coração, para que através da nossa vida todos possam compreender que o autor dessas coisas é o nosso Deus, nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. O homem mais singular que já apareceu na face da terra. Que Deus nos abençoe.